Vamos iniciar o nosso conteúdo da parte de Físico-Química, começando por um capítulo que vai explorar o estado mais simples da matéria, que é o primeiro capítulo do Atkins. Então a gente vai falar aí das propriedades dos gases, ok? E primeiro eu queria passar alguns conceitos para fundamentar bem o conteúdo que a gente vai desenvolver ao longo desse capítulo. Então vamos lá. Primeira coisa, trabalhar com vocês a respeito desse modelo chamado modelo cinético dos gases, que ele parte de algumas hipóteses que eu queria comentar aqui com vocês. A primeira hipótese, ele considera que esse estado da matéria consiste da presença de átomos ou moléculas, tá bom, com uma determinada massa, que estão se movimentando de modo incessante. O que significa isso? Significa sem parar, independente, ou seja, o movimento de um átomo ou de uma molécula não depende da molécula vizinha, e completamente caótico, completamente desordenado esse tipo de movimento, tá bom? Então é importante a gente trabalhar com esse conceito, essa primeira hipótese. Também é importante a gente falar o seguinte: nessa premissa, nesse modelo cinético dos gases, a gente considera que o tamanho da molécula é muito menor do que a distância entre as moléculas, ok? Então o tamanho das moléculas, o diâmetro delas tem uma dimensão que é desprezível perto da separação intermolecular. Então você tem ali um grande espaço vazio, ok? Esse espaço ele é ocupado por essas moléculas, mas o tamanho individual de cada molécula é muito menor do que a separação entre elas, ok? E por último, essas moléculas elas só interagem com contatos por colisões, ok? Que raramente vão acontecer. E quando ocorre uma colisão entre essas moléculas, como aqui mostrado, essa colisão é uma colisão que é perfeitamente elástica, ou seja, tanto o momento quanto a energia, né, se conserva durante esse tipo de interação. Além disso, cabe ressaltar que esse estado físico ele assume tanto o formato quanto o volume do recipiente que confina essas moléculas. Então o gás ele ocupa todo o volume que para ele é fornecido. Tá? É importante a gente destacar isso, diferentemente do líquido e do sólido. Porque no sólido eu tenho um formato definido, tá bom? Eu também tenho um volume definido. No estado líquido eu tenho ali um volume bem definido, mas o líquido ele consegue assumir o formato do recipiente que contém ele, ok? E no estado gasoso, tanto o formato quanto o volume são assumidos em função desse recipiente. Tá? Então, são algumas características que são importantes, são algumas premissas que a gente vai considerar para a gente desenvolver a teoria por trás aí, das propriedades gasosas no nosso sistema. Além disso, eu preciso começar a trabalhar com vocês, pelo menos fazendo ali o alicerce, para que vocês tenham muito bem fundamentado algumas propriedades termodinâmicas que a gente vai usar o tempo todo ao longo aqui do nosso curso. Começando pela pressão, que eu acredito que vocês já trabalharam com essa grandeza termodinâmica, e ela é definida do ponto de vista matemático como uma relação de força aplicada numa determinada área. No Sistema Internacional de Unidades, a gente utiliza, né, a unidade de Pascal, que corresponde a 1 kg, né, por metro por segundo ao quadrado. Tá? E aí, o seguinte, em termos de pressão exercida por um gás, o que eu posso entender como uma pressão exercida por um gás? A pressão exercida por um gás, ela vai ser resultante da colisão incessante das moléculas desse gás com as paredes do recipiente. Essas colisões elas são frequentes, numerosas e constantes e vão provocar uma força que vai estar distribuída nas paredes do recipiente que armazena esse gás.
ok? Então, a pressão gasosa vem dessa consequência da interação desses choques das moléculas com as paredes do recipiente. De um modo geral, a gente utiliza muito a pressão no Sistema Internacional de Unidades. Como a maioria das outras grandezas, a gente também usa o Sistema Internacional de Unidades para representar. Só que no caso específico da pressão, é muito comum nos problemas, nos exercícios, ela também ser mensurada em outras unidades. E aqui eu coloquei para vocês uma tabela mostrando algumas outras unidades e os fatores de conversão, né? Então é muito utilizado Pascal, mas também bar, que corresponde a 10 a 5 Pascal, ATM, já deve ter ouvido falar, milímetros de mercúrio, Torr, entre outras. Tá? Então é muito comum a gente ter que trabalhar aí com alguma conversão de unidade. Sempre que possível você pode recorrer, né, a essas tabelas de conversão ou no próprio Google aí fazer a conversão para você sempre trabalhar nas mesmas unidades. Mais para frente a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito disso. E à direita desse slide aí eu tenho uma situação que é importante a gente tentar esclarecer, que é a definição do que a gente chama de equilíbrio mecânico. Eu tenho dois compartimentos separados aqui por um êmbolo, só que esse êmbolo ele não é fixo, tá, gente? É um êmbolo móvel. E aí, qual que é a definição de equilíbrio mecânico? Nesse equilíbrio mecânico, esse meu êmbolo aí, ele vai estar parado porque a pressão exercida em ambos os lados é a mesma. Então, a força com que ambas as faces desse êmbolo estão submetidas é idêntica, o que faz com que esse êmbolo ele esteja numa situação de equilíbrio mecânico, ele vai ficar parado. Bruno, o que aconteceria se houvesse um desequilíbrio dessas forças? Aí essa situação de equilíbrio mecânico seria rompida. Se a pressão do meu lado esquerdo fosse maior do que a pressão do meu lado direito, eu teria uma força resultante para a direita que faria com que esse êmbolo se deslocasse para essa direção. E o contrário também seria observado caso a pressão maior fosse do lado direito, ok? Então a tendência é que quando eu tenho uma situação desse tipo, ocorra a movimentação do êmbolo, e quando esse êmbolo for movimentando, as pressões vão modificando até atingir uma situação de equilíbrio mecânico, em que esse êmbolo estaria parado em uma determinada região ali do compartimento, indicando que já houve uma igualdade das pressões em ambos os compartimentos. Beleza? Então, é importante a gente relembrar aí esses conceitos aí envolvendo pressão. Além disso, eu queria só, para a gente colocar um pouco em funcionamento aí, fazer um exercício bem rápido, que eu acredito que alguns de vocês já trabalharam também no estudo de hidrostática, talvez no ensino médio, talvez em disciplinas anteriores, em que eu tenho aqui, ó, bem simplesinho, um tubo em U, aqui em cima eu tenho um vácuo e eu tenho essa coluna de líquido que está sendo equilibrada pela pressão externa, pela pressão atmosférica. E ele pede para a gente obter uma equação, uma expressão, que permita eu calcular qual que é essa pressão exercida na base da coluna em função da massa específica do líquido, tá? Representada por essa letra grega aqui, ρ. Então, beleza. Então, a premissa é o seguinte: se eu tenho um equilíbrio mecânico, ou seja, se esse meu líquido está parado, ele não está em movimento, a força exercida de um lado tem que ser igual à força exercida pelo outro. Em outras palavras, essa coluna aqui, ó, de altura H, a força-peso exercida por essa coluna está sendo equilibrada pela pressão externa do outro lado. Então, para calcular essa pressão, eu posso falar, né, que essa pressão atmosférica, que é igual à força sobre a área, exercida do lado esquerdo, tem que ser igual à força sobre a área exercida do lado direito. Só que do lado direito, a força que está sendo exercida é a força-peso da coluna do líquido. E força-peso a gente pode calcular por massa vezes gravidade.
ok? Eu não tenho dados da massa do líquido, mas ele me deu ali uma relação com a densidade ρ. Essa densidade eu posso substituir aqui, né, a massa pela volume vezes a densidade. Massa é uma relação de... densidade é uma relação de massa por volume, portanto, massa é igual a volume vezes a densidade. Beleza? E o que é o volume? Não é o volume de um cilindro ali? Então, esse volume ele seria a área da base vezes a altura H. Esse volume dessa coluna de líquido. Então, área vezes volume, área vezes altura, vai dar o volume V. A área simplifica, ok? E eu chego numa famosa expressão que eu acredito que alguns de vocês já tinham ouvido falar. Para calcular essa pressão atmosférica aí, nessa situação, basta multiplicar a densidade do líquido pela gravidade do planeta e a altura dessa coluna que está sendo equilibrada aí, tá bom? Vamos adiante. Vamos falar de outra propriedade termodinâmica bem conhecida aí de vocês. Acredito que vocês já ouviram falar muito dessa propriedade da temperatura. O que seria a temperatura, pessoal? Temperatura a gente pode entender como um grau de agitação médio das moléculas de um sistema. Por que a palavra médio é importante? A palavra médio é importante porque quando eu tenho um sistema, as moléculas presentes no interior desse sistema têm grau de agitação diferente. Algumas estão mais agitadas, outras estão menos, outras têm agitações intermediárias. E a temperatura é um reflexo da média dessa agitação molecular. Né? Muitos autores falam que é a energia cinética média do seu sistema. Então aqui, o que a gente tem? Ela indica para a gente se dois corpos estão ou não em equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? Seria essa situação em que a energia média das moléculas de um determinado corpo é a mesma do que a do segundo corpo. Então imagina aqui o seguinte. Imagina que eu tenho aqui dois corpos em contatos por uma barreira, uma fronteira aqui, e essa fronteira ela permite a condução de calor, de energia na forma de calor. Mais para frente a gente vai detalhar melhor o que seria esse calor, tá? Mas vamos entender como uma energia térmica que vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ok? Desde que essa fronteira permita essa condução. Isso vai acontecer até que exista um equilíbrio no grau de agitação molecular entre esses corpos. Quando isso acontecer, a gente fala que o meu sistema ele atingiu a situação de um equilíbrio térmico. Tá? Então, espontaneamente, depois a gente vai até discutir e provar por que isso acontece de modo espontâneo mais para frente, a gente intuitivamente já sabe que os corpos de maiores temperaturas eles tendem a perder energia para o corpo de menor temperatura até que esse equilíbrio seja atingido. Tá? Esse equilíbrio térmico é o que permeia a essência do que a gente chama de lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica ela fala que se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B e esse B, por sua vez, está em equilíbrio térmico com C, necessariamente eu posso falar que A e C também estão em equilíbrio térmico. Ou seja, todos os corpos ali têm o mesmo grau de agitação molecular das moléculas, mesmo grau de agitação médio, mesma temperatura envolvida. Tudo bem? E aí o seguinte, como que eu poderia fazer para medir essa propriedade termodinâmica temperatura? Será que eu consigo fazer uma medida direta de temperatura? Eu consigo medir o grau de agitação médio de um sistema? A resposta é não. Como assim não, Bruno?
eu sei de instrumentos que eu posso utilizar para medição de temperatura. O termômetro eu posso utilizar para isso. A questão, gente, é que quando você utiliza um termômetro, você não está medindo a temperatura diretamente. Você está medindo uma outra propriedade que, por sua vez, depende da temperatura. Não entendeu? Então, olha só. Imagina que você tem aqui um termômetro de bulbo. Né? Ele tem um líquido aqui no interior, e aí você vai colocar ele em contato com um determinado corpo que você quer mensurar a temperatura. O que acontece? No momento que você coloca esse termômetro com o corpo, eles estão em temperaturas distintas. Se esse corpo tiver uma temperatura superior ao do termômetro, o corpo ele vai ceder energia para o termômetro, para o bulbo do termômetro, que no seu interior tem um líquido. O que vai acontecer? Esse líquido ele vai dilatar, e ao dilatar ele vai percorrer o termômetro. Faz sentido? Então, o que você está medindo, na verdade, é a dilatação do líquido no interior do termômetro. Só que, obviamente, você tem uma escala aqui que para cada grau ali de dilatação que você tem no seu termômetro, isso corresponde a uma determinada temperatura, quando o equilíbrio térmico for atingido. Então você está medindo a temperatura, mas a partir de outra propriedade, que é, por exemplo, a dilatação do líquido. Aí você fala, Bruno, mas se eu utilizar um termômetro digital, não tem problema. Obviamente você não vai estar medindo a dilatação de um líquido, mas você vai estar medindo uma outra propriedade, que no caso ali é a resistência elétrica, e o como que essa resistência elétrica modifica com a variação de temperatura. Então, os termômetros, de um modo geral, seja qual tecnologia você está utilizando, você pode até estar modificando a propriedade que você está medindo diretamente. Mas existe uma relação entre essa propriedade e a temperatura para você fazer uma correlação. Então, é uma medida indireta da temperatura. Tá? A gente não consegue medir grau de agitação. Tá? No caso do termômetro, é isso que eu falei, você tem ali uns circuitos, ele é formado por semicondutores, e o que você está medindo é o quê? É a mudança da resistência elétrica desses semicondutores em função do grau de agitação médio do sistema em equilíbrio. Perfeito? Por último, pode falar. Sim. O valor ele não vai ser diferente porque existe uma calibração. Então, por exemplo, aquela resistência elétrica corresponde aos mesmos 36 graus que aquela dilatação do outro líquido. Então, existe uma calibração de cada equipamento, que vai combinar no mesmo... Se você fizer... Claro, você pode ter pequenas variações, mas, de um modo geral, o valor que você está medindo é o mesmo, embora a propriedade seja diferente. Tudo bem? Porque a calibração vai ser diferente. Perfeito. Aí o seguinte... Oi. E no caso do termômetro do infravermelho? Isso, aí você já está medindo outra propriedade também, né? Aí você já está medindo diretamente a radiação ali, tá? Então, assim, é igual eu falei com você, você tem outros tipos, o princípio vai estar por volta da radiação do infravermelho. Posso até mandar para vocês depois aí no grupo lá, sem problema nenhum. Você pode ter diferentes tipos de termômetro. Você sempre vai ter a resposta final com uma temperatura, mas você vai estar associando essa temperatura a propriedades que são distintas. Pode ser a dilatação de um líquido, pode ser a absorção ou não de radiação infravermelha, pode ser a alteração da resistência elétrica, que vai estar correlacionada sempre a um determinado grau de agitação molecular. Tá? Então, a propriedade pode mudar, a sua tecnologia pode ser outra? Pode, mas vai estar relacionada com o grau de agitação. Beleza? Então, por último, eu queria passar aqui para vocês
é uma classificação que a gente vai usar muito na fisicoquímica, que é a classificação de propriedades extensivas e intensivas. Basicamente é o seguinte, pessoal. Uma propriedade ela é definida como uma propriedade extensiva se ela apresentar o valor final dela como a soma dos valores que contém as partes daquele seu sistema. Você fala assim, Bruno, não entendi, está muito confuso. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, imagina que eu tenho aqui um sistema e eu vou dividir ele em 4 partes. Se essa propriedade, para eu definir a propriedade desse sistema, eu precisar somar a propriedade em cada uma das partes do meu sistema, essa propriedade que eu estou medindo é chamada de propriedade extensiva. Bruno, não entendi ainda. Pensa o seguinte, se você tiver ali um sistema que você está falando do volume do sistema, tá? O recipiente aqui tem esse volume. Você dividiu ele em 4 partes iguais. Para você descobrir o volume total, você tem que somar o volume de cada uma das partes. 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Ou seja, volume é um tipo de propriedade que a gente define como sendo extensiva. Massa é outro tipo também. Porque para saber a massa total do sistema, tem que saber a massa de cada parte do sistema. Faz sentido? Aí você vira e fala o seguinte, Bruno, mas tudo não é assim não? Não. Tem algumas propriedades que elas têm o mesmo valor para parte do sistema ou para o sistema como um todo. Essas propriedades a gente chama de propriedades intensivas. Ok? Então, numa propriedade intensiva, mesmo que você divida aqui o seu sistema em 4 partes, o valor da propriedade na parte 4, na parte 1, na parte 2 ou no sistema como um todo é o mesmo. Exemplo que a gente falou, pressão de um gás, temperatura do seu sistema. Outro que vocês conhecem também é a densidade. Densidade não é uma relação de massa por volume? O que é mais denso? 1 grama de ouro ou 1 tonelada de ouro? Os dois têm a mesma densidade. É o mesmo material. Bruno, mas numa tonelada eu tenho muito mais ouro. Sim, você tem muito mais ouro, mas você também tem um volume muito maior. E a razão de massa por volume continua o quê? Inalterada. Então, algumas propriedades termodinâmicas a gente pode definir como extensivas e outras como intensivas. Nesse primeiro momento, eu queria só que vocês entendessem esse conceito. Porque ao longo do semestre, ao longo da nossa evolução na disciplina, a gente vai utilizar esse conceito de forma constante. Tá? Então a gente vai definir a propriedade, falar que ela é extensiva, portanto depende da quantidade de matéria, depende da dimensão do sistema, a outra não. Então é isso que é importante a gente diferenciar. E aí, nessa linha, se a gente estiver analisando um sistema e uma propriedade intensiva dele variar ao longo das partes de um sistema, você pode falar que necessariamente aquele seu sistema não é homogêneo, é um sistema heterogêneo. Então, se eu fosse medir, por exemplo, aqui a densidade, e chega aqui em cima e eu percebo que a densidade é distinta, então é porque eu tenho uma outra fase ali naquele meu sistema, tá bom? Então, essa é um ponto a se observar aí também. Feito isso, a gente pode trabalhar de fato com o entendimento inicial, tá? Que foi feito ali a partir ali do século XVII, do estudo envolvendo o estado gasoso da matéria. Então eu vou apresentar para vocês algumas leis dos gases, lei de Boyle, lei de Charles e Gay-Lussac, que juntas vão, a partir da combinação de todas elas, permitir a gente descrever o comportamento gasoso. Eu vou iniciar com a lei de Boyle, esse cientista inglês, que ali em 1662 ele fez alguns experimentos em uma transformação denominada transformação isotérmica e tirou uma conclusão importante entre o volume e a pressão exercida por um gás. Tá bom? Então olha só, bem simplesinho aqui para vocês, o que eu tenho? Eu tenho aqui um sistema em equilíbrio, em que eu tenho um gás confinado, aqui dentro desse volume V1, um êmbolo,
E no interior, aqui na parte superior, eu tenho um peso. Esse peso aí está exercendo uma força distribuída na área do êmbolo, uma pressão P1, que como o meu sistema está em equilíbrio mecânico, é equivalente à pressão exercida pelo gás, que está suportando esse pezinho. O que o Boyle fez? Ele fez uma transformação isotérmica, sem alterar o grau de agitação do meu sistema. Ele colocou, por exemplo, um segundo bloco, e ao fazer isso, imaginando que o bloco é do mesmo material, mesma massa, ele dobrou a pressão exercida pelo gás. E aí, naturalmente, com isso, a pressão, a força, né, aplicada na parte superior, exercida pela parte superior, era maior do que a pressão exercida pelo gás. Você saiu da condição de equilíbrio mecânico, esse seu êmbolo começa a descer, só que à medida que o êmbolo começava a descer, a pressão do gás ia aumentando, porque aquele gás, com aquela mesma quantidade de moléculas, estava ficando mais confinado e os choques aumentavam com as paredes. Até uma hora que esse êmbolo parou. Ele alcançou uma segunda situação de equilíbrio mecânico, com um volume inferior, mas com uma pressão gasosa maior. Com isso, Boyle comprovou que existia uma relação inversamente proporcional entre volume e pressão. À medida que o volume reduzia, o número de colisões, o número de choques com as paredes aumentava e, consequentemente, a pressão também aumentava. Então, existia essa relação inversamente proporcional. E aí o produto PV ele era igual a uma constante. Né? Lembrando que eu estou trabalhando ali com uma situação em que eu tenho uma transformação ali isotérmica. Então eu tenho um comportamento hiperbólico entre essa grandeza P e V. Uma é o inverso da outra. Desse meu lado direito, coloquei aqui para vocês algumas hipérboles que representam cada uma delas uma transformação isotérmica distinta. Sendo que à medida que eu afasto da origem, eu estou trabalhando com temperaturas cada vez maiores. Bruno, como é que eu consigo saber que eu estou trabalhando com temperaturas cada vez maiores? Simples. Pega aqui, por exemplo, um volume fixo e repara que, à medida que eu vou trabalhando com uma hipérbole mais afastada, para aquele mesmo volume, eu estou tendo uma pressão cada vez maior. Então você pensa o seguinte, se eu estou no mesmo volume e o número de colisões está maior, é porque naturalmente o grau de agitação dessas moléculas tem que estar maior. Porque se estivesse no mesmo grau de agitação, todas elas teriam a mesma pressão. Tá? O gás teria a mesma pressão. Então, à medida que você afasta da origem, num gráfico de P por V, essa sua isoterma ela tende a se deslocar para valores superiores, né? Então valores de temperatura maiores. E do ponto de vista molecular, é o que a gente falou. A diminuição do volume provoca necessariamente um aumento da frequência de colisões, visto que a temperatura está sendo mantida constante. Menos espaço para essas moléculas, o mesmo grau de agitação provoca uma maior frequência nessas colisões. Tudo bem? Então, essa aí que é a famosa lei de Boyle, tá bom? Outros cientistas agora franceses, né, o Charles e o Gay-Lussac, eles fizeram outras transformações. Lembra o seguinte, no caso da transformação de Boyle, ele manteve um parâmetro constante, que foi a temperatura, e estudou como que a pressão variava com o volume. O que o Charles e o Gay-Lussac fizeram? Eles trabalharam com outros tipos de transformação. A primeira delas é a chamada transformação isocórica, que é um nome bonito para uma transformação isométrica ou, mais fácil, isovolumétrica. Nessa transformação, o volume gasoso ele é mantido constante. E aí ele analisava a influência da temperatura e da pressão. Como assim? Novamente, aqui eu tenho uma situação em que eu tenho um êmbolo em equilíbrio
mecânico, ou seja, o peso do bloco desse corpo produz ali uma pressão sobre o êmbolo que está sendo equilibrada pela pressão do gás que está sustentando esse corpo. Estou chamando ali a pressão inicial de P1 e o grau de agitação médio inicial de T1. Tá? O que acontece? Se ele quer fazer uma transformação a volume constante e ele quiser sustentar dois corpos idênticos, pensa o seguinte: se ele colocasse o segundo corpo e não fizesse mais nada, o que iria acontecer? Eu ia ter um desequilíbrio de forças e eu não ia manter o meu volume constante. Se eu quiser sustentar os dois corpos com o mesmo volume, aquele grau de agitação médio ali das moléculas tem que necessariamente também aumentar, para aumentar a frequência de choques e, consequentemente, conseguir agora sustentar o dobro do peso naquele mesmo volume. Com isso, esses cientistas eles perceberam que, à medida em que você aumenta a pressão, você também aumenta a temperatura em uma transformação isovolumétrica. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, com uma relação linear, conforme está mostrando aí para vocês nesse gráfico ao lado, com essas, nome bonito para essas retas aqui, são isócoras, né? Porque cada uma delas representa uma transformação volumétrica. Pressão em função da temperatura, repare que ele está falando o seguinte, né? À medida que eu estou trabalhando com essas retas mais inclinadas, eu estou trabalhando com volumes menores. Volumes menores, Bruno? Faz sentido? Faz. Pega, por exemplo, aqui uma temperatura fixa e repara o seguinte, ó, imagina que o grau de agitação é o mesmo. Para essa transformação eu tenho uma pressão menor, para essa maior, para essa maior, para essa maior. Ou seja, eu tenho um recipiente, ok? Para o mesmo grau de agitação, eu estou tendo uma maior pressão. Para o mesmo grau de agitação, eu estou tendo uma maior pressão, então essa curva aqui de cima tem que ter um menor volume. Quanto mais inclinado eu estiver trabalhando ali, menor é o volume do recipiente, né, que você está analisando. Tá? Obviamente, gente, lembrando que cada uma dessas retas é uma transformação isovolumétrica distinta. Né? Então, é isso que eu estou querendo passar aí para vocês. Né? Do ponto de vista molecular, o que aconteceu aí? Você elevou a temperatura, aumentou o grau de agitação médio das moléculas. Então, essas moléculas vão colidir com maior velocidade e com maior frequência e impacto com as paredes do recipiente, também fazendo com que a pressão suba. Tá? Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Tá faltando a gente estabelecer aqui uma outra transformação, que é a última que ficou faltando. A gente já manteve a temperatura constante e já manteve o volume constante. Outra transformação que também foi estudada por esses cientistas foi a transformação isobárica, que é uma transformação gasosa que ocorre quando você mantém tanto a pressão, quando você mantém a pressão do seu sistema constante e analisa o que ocorre com o volume e com temperatura. Então é o seguinte, novamente eu tenho a situação em que eu tenho o êmbolo em equilíbrio mecânico, então ele está parado, equilibrando o peso do bloco, né, com a pressão exercida pela amostra gasosa no interior ali do recipiente. O que vai acontecer se, por exemplo, você fornecer energia para esse gás? Naturalmente, as moléculas elas vão ficar o quê? Mais agitadas. E essas moléculas ficando mais agitadas, elas vão colidir com maior frequência com o êmbolo. Só que esse êmbolo ele não está móvel, ok? Se esse êmbolo está móvel, o que vai acontecer?
Durante esse aquecimento, você vai provocar uma expansão desse gás. E aí você consegue, né, no maior grau de agitação, atuar ali com esse gás na mesma pressão, só que equilibrando esse corpo numa situação em que você tem um maior volume. Um efeito está compensando o outro, vocês estão percebendo? Porque embora você aumente a energia das moléculas, agora essas moléculas têm um maior volume disponível. Então acaba que o efeito líquido é que você tenha uma pressão se mantendo inalterada. A elevação da temperatura aumenta a velocidade, o grau de agitação médio das moléculas. Contudo, esse aumento de volume compensa o aumento de temperatura, fazendo com que a frequência de colisões com as paredes do recipiente permaneça constante. Então eu tenho uma transformação nesse caso, uma expansão aí, mas uma expansão isobárica, né? Repare que eu também tenho uma relação diretamente proporcional entre a temperatura e o volume do meu recipiente. Quanto maior a temperatura, maior o volume desse recipiente, tá? Essas retas aqui são chamadas de isóbaras, tá? Cada uma delas está trabalhando numa pressão distinta, tá vendo? 1 atm, 3 atm, 5 atm, beleza? Então, com isso, a gente conseguiu ver aí, de uma maneira inicial, as 3 leis gasosas estudadas por Boyle, Charles e Gay-Lussac. Repare que existe aí um comportamento que é um comportamento linear entre o volume e essa temperatura θ. Eu não tenho uma relação linear aqui. Então, se eu tenho uma relação linear, eu posso escrever esse volume em função da temperatura de acordo com uma equação de uma reta. Vocês conhecem muito bem uma equação do tipo y igual a ax mais b. No lugar da ordenada y, eu estou trabalhando com o volume. No lugar da abscissa x, eu estou trabalhando com a temperatura θ, tá? Em graus Celsius. E o a e o b fazem o papel do coeficiente angular e do coeficiente linear dessa reta. Então eu posso escrever dessa maneira aqui, beleza? Vamos pensar aqui o seguinte, pessoal. O que é, do ponto de vista matemático, o A, que é o coeficiente linear? Ele é, do ponto de vista matemático, graficamente, a inclinação que eu consigo calcular a partir da derivada dessa curva. Se eu derivar o volume em função da temperatura, eu estou calculando o coeficiente angular. Bruno, por que você calculou ali a derivada parcial? Eu calculei a derivada parcial porque é uma situação em que eu mantenho a pressão constante. Então eu estou derivando o volume em função da temperatura, a pressão constante. E aí eu estou multiplicando, né, pela temperatura ali que eu tenho no sistema. E o que é o B? O B é o coeficiente linear. É o ponto em que você tem o volume do seu sistema quando a temperatura vale 0. E aí eu estou chamando de V0. Ou, né? O que alguns cientistas perceberam? Por mais que eles modificassem a natureza do gás que era estudado, ele está trabalhando com nitrogênio, está trabalhando com argônio, trabalhando com metano, ele percebeu que o aumento relativo do volume por grau de temperatura era o mesmo para qualquer espécie, independente do gás. O aumento relativo de volume por acréscimo de temperatura era o mesmo. Então vamos lá, eu vou chegar nisso aqui agora para vocês. Eu vou manipular essa expressão matemática aqui
E aí, para não alterar a igualdade, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. E eu vou dividir ambos os lados por V0. Então, aqui vai ficar V sobre V0, 1 sobre V0, V0 sobre V0 dá 1. E esse termo aqui que eu destaquei é exatamente o tanto que muda do volume por acréscimo de temperatura dividido pelo volume zero, volume inicial. Ou seja, o aumento em relação ao volume inicial, o aumento relativo do volume por grau de temperatura. É isso que a gente está batizando aqui de alfa, que é o mesmo, que é constante, independente da natureza gasosa. Que eles perceberam através, né, dos experimentos feitos. Então, uma conclusão completamente empírica, tá bom? Esse valor não mudava. Esse valor é o que vocês conhecem como coeficiente de expansão térmica. Tanto que aumenta do volume, tá bom? Em função do acréscimo de temperatura ou da redução, da variação de temperatura, relativo. Por isso está dividido pelo volume de referência, vamos colocar assim. Se você estivesse no volume zero, foi para um volume V, qual que é o aumento relativo que você teve em relação a esse volume inicial que a gente está chamando de V0 aqui. Beleza? Então, no lugar desse termo todo aqui, eu vou usar o alfa. E aí, o que eu vou fazer? Passei o V0 multiplicando, alfa 0 θ mais 1. Eu vou colocar esse alfa 0 em evidência. Então, eu vou tirar de dentro do parênteses. Quando eu tirar de dentro do parênteses, o parênteses vai ficar V0 alfa 0, θ mais 1 sobre alfa 0. Então, o volume, né, ali na sua situação, pode ser descrito em termos do volume ali, quando a temperatura vale 0, desse alfa 0, ok? Que multiplica a temperatura. Repare que, de fato, o volume ele é proporcional à temperatura, mas em uma escala, tá? Que é a escala termodinâmica. Como assim, Bruno? Olha para o termo dentro do parênteses. O θ não é a temperatura em graus Celsius? Repare que o volume V ele é proporcional a θ mais 1 sobre alfa 0. Ele não é proporcional a θ direto. Ele é proporcional a θ mais uma constante. Por que uma constante? O alfa 0 não muda. Então, 1 dividido por um número que não muda, também não muda. Faz sentido, não faz? E aqui, você sabe quanto que vale esse 1 sobre alfa 0? Esse 1 sobre alfa 0, ele vale 273,15. Isso é a transformação da escala Celsius para a escala termodinâmica Kelvin. Provavelmente você já fez essa transformação inúmeras vezes sem ter a menor ideia de onde que surgiu esse número. Agora eu estou mostrando para vocês por que a gente faz de fato essa conversão. E por que o menor, aqui é a temperatura mínima, representa então quando o θ vale exatamente menos 273 graus, 273,15. E é por isso que em todos os exercícios de termodinâmica a gente não usa a temperatura em graus Celsius, e sim na escala Kelvin. A relação é essa que deve ser adotada. Beleza? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos reunir, né? Já que a gente viu que existe uma proporcionalidade entre volume e temperatura termodinâmica, a partir de agora, ao invés de usar o θ, a gente vai usar a temperatura T. Entenda que essa temperatura T já está considerando que você vai expressar esse parâmetro na unidade Kelvin. Vamos lá, que agora está ficando bonito, ó. Nós vamos relacionar as leis de Boyle com as leis de Charles e Gay-Lussac. Afinal de contas, todas elas expressam o comportamento gasoso, calculado em diferentes transformações, de fato. Se a gente relacionar elas, a gente deve obter uma expressão para entender o comportamento do gás. Então, a primeira expressão que eu tenho aqui
É a expressão da lei de Boyle. Bacana, né? Essa lei de Boyle aqui, P, que multiplica V0, é igual a uma constante, C0, é aquela hipérbole que a gente calculou, aquelas isotermas. E eu também acabei de obter aqui a lei de Charles-Ogay-Lussac, que mostrou que o volume V está relacionado com a temperatura T. V0 alfa 0 vezes T. Ambos têm V0, então no lugar de V0 nessa segunda, eu posso colocar C0 sobre P. Se nessa segunda expressão eu substituir V0 por C0 sobre P, eu vou obter V igual a C0 alfa 0 T sobre P. Que é uma expressão válida, porém ela tem aqui um probleminha que ela está incompleta, porque aquele termo ali do C0, ele tem que ter algumas informações ali importantes para a gente acerca da massa do meu sistema gasoso. Aí você fala assim, Bruno, como assim? É porque é o seguinte, imagina essa fórmula aqui, ó. Se eu tiver a temperatura, na mesma temperatura e na mesma pressão, eu vou ter o mesmo volume de gás. Mas eu só vou ter o mesmo volume de gás, eu tenho que relacionar isso com uma determinada quantidade de moléculas, com a massa do meu sistema gasoso, não? Porque se eu tiver, sei lá, 2 kg de gás, eu vou ter um volume que é diferente de um volume de 4 kg de gás, de 8 kg de gás, se eu tiver nas mesmas temperaturas e pressão. Então, esse termo C0, ele tem que considerar alguma informação acerca da massa do gás. Porque se eu considerar que a pressão e a temperatura é constante, se eu duplicar a massa de gás, eu tenho que duplicar o volume para manter a proporção também. Então, essa constante aqui, ela tem que ser proporcional, por isso que eu coloquei uma outra constante B, e essa constante B maiúscula, ela sim depende, e é diferente para cada gás. Ela tem que ser proporcional à massa M, a massa gasosa. E aí eu posso substituir esse C0 por B vezes M. B vezes M, alfa 0 sobre T, P. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, tá? É rearranjar essa expressão matemática, isolando quem? O Mzinho, que eu vou chamar de Mzão. Tá? M é a massa, então eu isolei a massa, ficou ó, P vezes V dividido por T, e eu passei para o outro lado dividindo, né? Ficou 1 sobre B alfa 0. Isolando o M, eu cheguei aqui. Bruno, por que você trocou o Mzinho por Mzão? Porque eu coloquei o Mzão, que é uma massa específica, nas condições V0, P0 e T0. Se essas condições aqui são específicas, todos esses parâmetros relacionados vão dar um número constante. E essa que é a famosa constante dos gases. Depende apenas das condições padrão de P, V e T. Ou seja, isso aqui é igual a R. Beleza? Rearranjando, Mzão é igual a R sobre B alfa 0, ou B é igual a R sobre Mzão alfa 0. Pessoal, apesar dessa carga dedutiva, eu quero que vocês vão acompanhando para vocês verem de onde estão surgindo essas relações, sem se preocupar muito ali com a dedução e ter que fazer, ok? Então, vai acompanhando o raciocínio. Chegamos aqui nessa constante, que a gente vai fazer o que agora? Nós vamos substituir essa constante B nessa relação aqui, ó. No lugar de B, eu vou colocar R sobre Mzão alfa 0. Repare que eu tenho alfa 0 no numerador e no denominador, então vai cortar. Beleza? Em cima eu vou ter o quê? RT dividido por P. E eu tenho também Mzinho sobre Mzão.
E eu chego nessa expressão que é um pouco mais amistosa, e eu acredito que vocês já ouviram falar. V é igual a Mzinho sobre Mzão, RT sobre P. Sabe o que é esse Mzinho sobre Mzão? Massa dividido por uma massa específica, a massa de 1 mol, por exemplo. Isso aqui vai me dar o número de mols. E com isso, a gente deduziu a famosa expressão dos gases perfeitos. PV é igual a nRT. O volume ali vai ser calculado por N vezes R vezes T dividido por P. E essa relação, né, tão famosa, que vocês conhecem assim, com certeza, pode não saber de onde veio, mas provavelmente já usaram várias vezes, ela estabelece aí uma relação importante do comportamento de gases perfeitos, tá? Essa relação aqui mostra pra gente, né, P em função de pressão, volume e temperatura, eu consigo descrever aí o comportamento gasoso. O N, para uma determinada amostra, uma determinada massa, uma determinada massa gasosa, eu vou ter um certo número de mols daquele gás. E se eu souber a condição de temperatura e de volume, necessariamente eu descubro a pressão. Porque esses parâmetros termodinâmicos estão amarrados. Então, se eu sei 2 deles, necessariamente o terceiro é descoberto por essa lei dos gases perfeitos. Tudo bem? Então, essa lei, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas ela tem uma validade, sobretudo, quando eu estou trabalhando com pressões próximas de zero. Por quê? Lembra que no modelo que a gente está considerando, as moléculas do gás não interagem uma com as outras. O movimento é independente, desordenado e incessante. Se eu estiver trabalhando com pressões muito próximas, a gente sabe que de fato existem interações intermoleculares. Mas a situação em que elas praticamente são desprezíveis vai acontecer quando as moléculas estão o quê? Muito afastadas, que é em situações em pressões muito baixas. Então, à medida que a pressão tende a ficar mais próxima de zero, o que acontece? O comportamento real do gás se aproxima desse comportamento idealizado. Então, a gente pode usar sem problema nenhum essa expressão para fazer as nossas simulações, né? Os nossos cálculos, sem medo de grandes diferenças em resultado, tá bom? Definindo aqui para vocês o que seria o volume molar. O volume molar, ele nada mais é do que o volume ocupado por 1 mol do gás, que eu posso calcular também, né? Esse volume ele vai variar em função das condições de temperatura e pressão. Provavelmente você já deve ter ouvido falar o seguinte, né? Ou decorado isso anteriormente. O volume de 1 mol de gás na CNTP é de 22,4 litros. O que é isso? O volume de 1 mol de gás nas mesmas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é de 22,4 litros. Independente do gás? Independente do gás. Isso é uma consequência direta, né, do princípio de Avogadro. Se você tiver gases diferentes, só que eles estão nas mesmas condições de volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, se você tem a mesma quantidade de moléculas, necessariamente você vai ter o mesmo volume sendo ocupado por elas, tá? Então, sabendo a temperatura e a pressão e a quantidade de moléculas, é claro que o volume vai ser fixo, independente se é metano, se é nitrogênio, se é propano, não importa, desde que o gás esteja se comportando de acordo com o modelo de gás ideal. Beleza? E aqui embaixo eu só coloquei aqui para vocês, né, como é que a gente poderia calcular o valor de R, lembrando que foi naquela condição, sempre na condição específica, né? Então, na CNTP, vou usar aqui para a gente calcular o valor de R, 1 atm, transformei para Pascal,
O volume molar é o que eu falei com vocês, ó, 22,4 vezes 10 menos 3 metro cúbico, né? Isso aqui vai dar litros por mol. E a temperatura 273,15 Kelvin. Temperatura em 0 graus Celsius na CNTP corresponde a esse valor. Fazendo essa conta, eu vou obter o valor da constante dos gases no Sistema Internacional de Unidades, que é o valor que vocês devem conhecer, né? Bacana, pessoal? Vamos lá? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Vamos começar bem devagar e aos poucos a gente vai aumentando o nível, aumentando a entropia aí do sistema. Seguinte, esse primeiro exercício, ele fala que você tem um gás ideal, com um comportamento idealizado. Eu tenho um recipiente de 50 litros, decímetro cúbico, a mesma coisa que litro, né? E uma pressão de 8 atm a 20 graus Celsius. Pede qualquer quantidade de matéria, de gás nesse recipiente. Ele me deu volume, ele me deu pressão, ele me deu temperatura e pediu N, pediu o número de mols. Então esse exercício aqui, gente, a dificuldade dele é nenhuma. Porém, por que eu coloquei esse exercício aqui? Para trabalhar com vocês a seguinte questão. Olha só. Eu tenho essa constante R, que ela pode ser expressa em diversas unidades. E é muito comum vocês utilizarem só a primeira unidade. 8,314 joule por Kelvin por mol menos 1. E não necessariamente é a melhor para você utilizar. Na verdade, eu estou querendo dizer o seguinte, você pode usar o que você quiser. Só que é importante você sempre trabalhar com os parâmetros nas mesmas unidades. Então, se você quiser usar a constante R 8,314, pode ser que em algumas situações você precisa converter outros parâmetros. Por exemplo, essa constante 8,314 ela é em Pascal por metro cúbico por Kelvin por mol. O meu exercício ele está aqui ó, em atm. Então, eu já teria que converter a pressão. Decímetro cúbico, aqui está metro cúbico. Percebe que você pode utilizar, mas você precisa fazer algumas conversões. Só que o que eu sugiro para você? Que você não tenha fidelidade a um único valor de constante. Que você sempre vai ter a possibilidade de consultar essas tabelas de constante. Você recorra à constante que é mais conveniente para você no momento, ou cá entre nós aqui, gente, a que te der menos trabalho. Eu, particularmente, odeio fazer conversão de unidade. Acredito que a maioria de vocês também. Então, para que eu vou usar uma constante que me dá trabalho para fazer conversão de unidade? Sem chance. Sabe o que você vai fazer? Você vai escolher a constante que permita que você faça a menor conversão possível de unidades. Porque, primeiro, você faz o exercício mais rápido. Como você tem menor conversão, a chance de errar diminui. Então eu vou escolher aqui uma constante que, por exemplo, esteja em atm e em decímetro cúbico, que aí eu não teria que converter, tá vendo? Será que eu tenho alguma? Sim, tenho aqui, ó. Decímetro cúbico atm, a segunda. Acabou. Vamos usar a segunda. Porque quando eu utilizar a segunda, eu não preciso converter nada. Ah, Bruno, você tem que converter a temperatura. Mas a conversão de temperatura é ridícula. É só você somar 273. E todas as outras você teria que converter também. Porque tudo está em Kelvin. E aí, já usando a segunda constante, olha que bom, você já obtém a resposta final. Se você fosse usar essa quarta constante aqui, você ia ter que transformar atm para Pascal, metro cúbico para decímetro cúbico, encontraria o mesmo valor, porém, esse valor encontrado ele seria mais trabalhoso de ser obtido. Tá bom? Então fica a sugestão aí para vocês.
Um outro exercício, eu tenho um processo industrial em que o nitrogênio é aquecido até 500 Kelvin em um vaso a volume constante. Se o gás entra no vaso a 100 atm e 300 Kelvin, qual é a pressão? Qual a sua pressão na temperatura de trabalho, na temperatura final? E o seu comportamento, ele é um gás ideal. Eu tenho uma transformação isovolumétrica de um gás ideal. O que isso significa? Que o volume no início e no fim é igual. Utilizando a equação dos gases, eu posso relacionar nRT1 sobre P1 é igual a nRT2 sobre P2. O número de mols de nitrogênio e a constante não mudam, então eu simplifico. Eu relaciono diretamente T1, T2, P1 e P2. T1 sobre P1 é igual a T2 sobre P2. Como eu quero descobrir a pressão final vai ser T2, 500 Kelvin, que multiplica P1, 100 atm, sobre T1, 300 Kelvin. Tranquilo, né? Você pode até pensar se faz sentido a resposta final. Eu encontrei ali 167 atm. O gás entrou a 300 Kelvin, o volume não mudou e a pressão inicial era de 100 atm. Eu aqueci o gás, então o grau de agitação aumentou, o volume está fixo, então mais colisões, a pressão tinha que aumentar mesmo e aumentou para esse valor. Bacana? Vamos lá, hein? Gradualmente subindo o nível dos exercícios. Agora ele me fala o seguinte. Eu tenho um hidrocarboneto saturado, ou seja, um composto formado por hidrogênio e carbono, somente com ligações simples. É um gás que possui uma massa específica, uma densidade de aproximadamente 2 gramas por ml, por decímetro cúbico. E a temperatura é de 0 graus e ele se encontra a 1 atm. Considerando o comportamento idealizado, quem é esse hidrocarboneto? Vamos lá. Coloquei aqui a tabela para a gente escolher as nossas constantes. Como que eu vou identificar o hidrocarboneto? Eu sei que o comportamento é idealizado. Se o comportamento é idealizado, eu posso utilizar a expressão dos gases perfeitos. Uma das maneiras de tentar identificar talvez passe por encontrar a massa molar daquele composto. Sabendo a massa molar desse composto, com o auxílio da tabela periódica, talvez eu consiga identificar quem que é esse gás. E ele já me deu algumas dicas. Eu sei que só tem hidrogênio e carbono e ligações simples. Então, talvez pela massa molar, eu encontre esse hidrocarboneto. O número de mols é a massa do meu sistema sobre a massa molar. E aí, olha só, eu posso tentar isolar e determinar quem que é a massa molar. Porque ele não encontrou, ele não falou para mim quem é a massa, qual massa eu tenho, mas ele me deu a densidade. Rearranjando aqui, ó, a massa molar vai ser massa sobre volume, RT sobre P. Massa sobre volume é a densidade que ele me deu. Grama decímetro cúbico. Então, eu já consigo, eu tenho a temperatura, eu tenho R, eu tenho P e eu tenho a densidade. Qual R que eu vou usar? Eu vou usar um para não converter a unidade, hein? ATM, decímetro cúbico. Vamos usar o segundo aqui, ó, ATM, decímetro cúbico. Densidade, 1,96 gramas por decímetro cúbico. A constante eu usei a segunda para não ter que converter a unidade. Multipliquei pela temperatura, 273 Kelvin. Estava em Celsius, eu tive que passar para Kelvin. Dividi por 1 atm. Isso vai me dar 44 gramas por mol. Então, o meu composto ele tem 44 gramas a cada mol. Eu sei que ele é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio, e são ligações simples. Então, eu tenho hidrogênios ali, terminais,
E eu tenho ali carbono e hidrogênio no seu tamanho dessa cadeia de CH2. Mas eu sei o seguinte, eu vou ter uma certa quantidade de grupos CH2, a massa molar desses grupos aqui é de 14 gramas por mol, massa molar do hidrogênio 1, massa molar do carbono 12. Só olhar na tabela. 12 mais 2, 14. Cada grupo CH2 tem uma massa de 14 gramas por mol. E eu tenho 2 hidrogênios terminais, né, que eles vão ter ali vão adicionar mais 2 gramas para a massa molar desse composto. Ok? Então eu sei que 2 mais 14 grupos, 14x, eu não sei quantos grupos eu tenho, CH2, a soma disso tem que dar a massa molar do composto, 44. 44 menos 2, 42, dividido por 14, x igual a 3. Então eu tenho 3 grupos carbono, carbono, carbono. Isso é saturado, então eu estou com um alcano que é conhecido como propano. Bacana? Bom demais? Tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Certinho. Beleza. Então vamos lá. Vamos falar agora da lei de Dalton. Para vocês entenderem um pouquinho. Voltou aqui, adiantou, na verdade. A lei de Dalton para vocês entenderem um pouquinho agora de um novo conceito que é chamado de pressão parcial. Beleza? Então, vamos lá. Propano. Então tá. Imagina aqui o seguinte, pessoal. Imagina que eu tenho 3 recipientes de mesmo volume. Bom, em cada um deles eu coloco substâncias distintas. Aqui nesse primeiro recipiente eu estou colocando 3 esferas vermelhas. Então representa como se fosse um átomo, um gás monatômico, tipo argônio. Aqui eu tenho um conjunto de 4 moléculas formadas por 2 elementos idênticos. Então, por exemplo, oxigênio, O2. Ok. E no terceiro, eu tenho um conjunto aqui de 2 moléculas que são formadas pelo seguinte. Aqui eu já tenho uma substância que não é mais simples, né? Ela é composta, ela tem mais do que um elemento químico. Cada molécula tem 4 átomos, um de um determinado elemento, a esfera azul, e 3 átomos de um outro elemento, as esferas verdes. Esses 3 átomos de um outro elemento e um outro azul formam essa molécula que naturalmente é uma substância composta. Por exemplo, uma molécula de amônia, NH3, tem isso. Um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. Se eu fosse calcular a pressão exercida, considerando que o volume dos recipientes é o mesmo, e vamos considerar que a temperatura, o grau de agitação de cada recipiente também, de cada gás no interior de recipiente também é o mesmo, pela lei dos gases perfeitos, a conclusão que a gente chega é o seguinte: se o R, o T e o V não muda, aonde eu tiver maior quantidade de moléculas, eu vou ter maior pressão, independente da natureza delas. Significa que o meu sistema 2, como tem mais moléculas, vai ter uma pressão maior do que a do sistema 1, que tem uma quantidade intermediária, e maior, por sua vez, do que a do sistema 3, que só tem ali, no caso, as 2 moléculas da substância composta. A pressão vai responder diretamente à quantidade de moléculas. Tá bom? E se agora eu pegasse um quarto recipiente e no interior desse quarto recipiente eu adicionasse todas as moléculas ali? Todas as moléculas ali. Eu teria agora não só 3, 4 e 2. Eu teria todas juntas. Eu teria 9 moléculas no mesmo espaço. Então, naturalmente, o que iria acontecer? A pressão seria muito maior. E se eu quisesse calcular essa pressão,
Qual que seria a pressão? Seria a pressão exercida pelas moléculas de 1, mais a de 2 e mais a de 3. Isso vai me dar a pressão total do meu sistema. Porque eu tenho o mesmo volume, a mesma temperatura e a constante ela não muda. Então a lei de Dalton, ela está falando o seguinte: a pressão exercida por uma mistura de gases é a soma das pressões que cada gás exerceria se ele ocupasse o recipiente sozinho. Se você pegar essa expressão aqui, que é para calcular a pressão do gás 1, depende somente do número de mols de moléculas do gás 1. A pressão total depende do número de mols de moléculas total. Se eu dividir essas duas expressões, o termo RT sobre V, ele corta. Repare que eu tenho o seguinte: P1 sobre P. A pressão exercida pelo gás 1, caso ele ocupasse todo o recipiente sozinho, sobre a pressão total, nessa situação, depende do quê? Depende do número de mols de moléculas do gás 1 dividido pelo número de mols de moléculas total. Esse termo da direita é o que a gente chama de fração molar. O que é a fração molar? É o número de mols que você tem daquele componente dividido pelo número de mols total que você tem no sistema. E aí, repare que se eu quiser calcular a pressão daquele componente como se ele ocupasse sozinho, basta eu pegar a pressão total e multiplicar pela fração molar. Essa pressão parcial, ou seja, acerca somente daquele gás, né, ele depende diretamente da fração molar daquele gás. Quanto mais gás eu tiver ali no sistema, maior vai ser a contribuição dele para a pressão total. Então, a lei de Dalton permite a gente fazer essa correlação e o cálculo, né, da pressão parcial de um gás, simplesmente pegando a pressão total, que é facilmente medida, né, um manômetro, alguma coisa ali do tipo. Se você tiver informação da quantidade de gás que você tem lá dentro, da fração molar dele, você consegue estabelecer qual que é a pressão parcial desse gás, qual que é a contribuição daquele gás para a pressão total, ou qual que seria a pressão que ele exerceria se ele estivesse ocupando sozinho o volume do recipiente. E aí, para a gente finalizar, eu queria passar aqui para vocês um exercício para a gente aplicar esse conceito de pressão parcial. Aqui eu tenho um exercício em que eu estou considerando a composição do ar, percentual ponderal, ou seja, em massa por massa. No nível do mar, aproximadamente 1 atm, eu tenho o ar composto aproximadamente de 3/4 de nitrogênio, 1/4 de oxigênio. Não é exatamente esses valores, existem aí outras substâncias, mas majoritariamente aproxima disso. Tem ali 75,5 de nitrogênio, 23,2 de oxigênio e ali um percentual menor de outros gases. Nesse caso aqui dessa amostra, a gente está considerando apenas o argônio. Tá? Uma amostra industrial de ar sintético. Ele pergunta qual que é a pressão parcial de cada componente, sabendo que a pressão total é de 1 atm. Olha como é que eu resolvo. 100 gramas de ar seco, não é? Eu não sei a percentual em massa, então eu sei que desses 100 gramas, 75,5 corresponde a nitrogênio. Se eu pegar a massa de nitrogênio e dividir pela massa molar do nitrogênio, quem que eu encontro? O número de mols. Bruno, de onde você tirou esse 28 aqui? Eu fui na tabela periódica. Vi que a massa molar do nitrogênio é 14. N2 eu tenho 2. Então, a massa molar de uma molécula, a massa molar de 1 mol, obviamente, de nitrogênio, tem que ser igual a 28 gramas. Ou você vai lá no Google mesmo. Vai te dar informação, tá ali bonitinho. Dividindo a massa pela massa molar, encontro o número de mols. Só que eu também preciso do número de mols total. Então eu tenho que descobrir o número de mols dos outros componentes também. E aí eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu vou fazer
o mesmo raciocínio para descobrir o número de mols que eu tenho de oxigênio e de argônio. Ou seja, eu tenho que pegar a massa de oxigênio, que no exercício é 23,2, dividir pelo número de mols de oxigênio, 32 gramas da molécula, né? Considerando um mol desse composto. Eu vou encontrar aí um número de mols que para o oxigênio vai ser 0,73 mols e para o argônio vai ser de 0,033. Obviamente eu estou usando aqui a massa do argônio e a massa molar dele. Eu já tenho o quê? O número de mols de cada um desses componentes. Quanto que vale o número de mols total? Soma todos eles. 3,46. Como que eu faço para achar a fração molar? A fração molar de cada componente vai ser o número de mols desse respectivo componente dividido pelo número de mols total. Você vai saber a proporção em mols que cada componente representa da composição da sua mistura. Então, eu vou pegar o número de mols do nitrogênio e dividir pelo número de mols total e vou descobrir que 78% em mol da mistura corresponde ao nitrogênio. Vou fazer o raciocínio semelhante para o oxigênio e para o argônio. Só que o que ele me pediu é a pressão parcial. E eu calculei a fração molar. Tá? Mas se eu pegar a fração molar e multiplicar pela pressão total que foi dada, de 1 atm, eu encontro a pressão parcial. Como a amostra de 1 atm, vai ser coincidente a fração molar com a pressão parcial. Ah, Bruno, se fosse 3 atm, ia dar o triplo. Ok? E o mesmo raciocínio eu vou fazer para o oxigênio. Encontro a fração molar dele, depois multiplico pela pressão total. Ok? E para o argônio, encontro a fração molar dele e multiplico pela pressão total de 1 atm. Então, daqueles 1 atm, em torno de 0,78 atm, quem é responsável é o nitrogênio. 0,21 atm que está sendo exercido, quem é responsável é o oxigênio. E o restante, o argônio. Tanto é que se você somar tudo isso aqui, tem que dar o quê? A pressão total de 1 atm. Talvez aqui não vai dar exatamente por causa dos arredondamentos feitos ao longo do exercício. Mas é essa a ideia aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Deixe suas dúvidas aí nos comentários, que vai ser um prazer ajudar vocês.